E aí, meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e como hoje é quinta-feira, dia de falar de quadrinhos orientais, separei para vocês um lançamento da editora Veneta, Ikkyu, de Hisashi Sakaguchi. Material que, olha só, meus amigos, um acabamento gráfico de excelência, tá muito bonita a edição, uma bela escolha de arte de capa também. Para efeitos de comparação, olha, o formato americano aqui ficou pequeno. Realmente um capricho na parte gráfica da edição, a lombadinha aqui bem costurada, realmente ficou bem legal esse material aqui, que conta com capa dura, o papel, ele é o Pollen Bold de boa gramatura, são 320 páginas em preto e branco, o preço é de R$ 124,90, dá para você achar com desconto, eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. Além dessa edição super caprichada, vem também um pôster, olha só, vou abrir aqui, este pôster que basicamente é a própria capa, da publicação, bem grandão também. E aqui atrás o catálogo, de materiais orientais, desde quadrinhos chineses aos japoneses, já lançados pela editora Veneta. E aqui os caras realmente detonaram. Bom, antes de começar falando da obra em si, é importante pontuar algumas coisas em relação ao Hisashi Sakaguchi. Ao final da obra, a gente tem dois textos realmente bem legais, um do próprio Rogério de Campos, que é o editor da Veneta, que é o Tesouro Secreto dos Mangás, e depois um outro texto, Um Espírito Livre, de Kenzo Suzuki. Galera, o Hisashi Sakaguchi não é exatamente um autor muito conhecido, nem lá mesmo no Japão, quanto mais aqui no Brasil. Eu acredito que seja a primeira obra lançada desse mangaka por aqui. Isto porque ele acabou falecendo com apenas 49 anos, logo após entregar as últimas páginas justamente desta publicação. Esse material é tratado como volume 1, porque quando você termina a obra, você vê que a vida do monge mais famoso do Japão, ela não foi concluída, parou ali na adolescência. Eu não sei se foi lançado um segundo volume com outros mangakas trabalhando na obra, eu acabei não achando. Se você tiver maiores informações, coloque aí nos comentários. Aliás, o Hisashi Sakaguchi, ele foi assistente, colaborador de ninguém mais, ninguém menos que Osamu Tezuka. Olha só, galera, iniciou como assistente lá com 17 anos de idade, dirigiu algumas produções animadas do Osamu Tezuka, era um cara que o Osamu tinha em alta conta, porque fazia realmente um trabalho com esmero, com detalhes, gostava realmente do que estava fazendo e influenciou vários artistas. Entre eles, só para vocês terem uma ideia, nós temos o Naoki Urasawa do Monster, Pluto, 20th Century Boys, que fala aqui, ó, Sakaguchi é meu herói, ele é a ponte entre Tezuka e Katsuhiro Otomo, que é o criador de Akira. Além disso, também o autor de Vinland Saga paga maior pau para o Sakaguchi. Enfim, ele é um cara que realmente desenvolveu bons mangás, mas por conta do falecimento com apenas 49 anos, acabou não tendo realmente uma longa carreira. Eram produções mais periódicas, específicas, e também, como eu já disse, ele trabalhou ali com animações. E ele não gostava de ter assistentes, por isso que as obras dele eram publicadas de uma forma mais lenta, produzidas de uma forma mais lenta. Ele gostava de fazer realmente tudo sozinho. Mas somente agora, mais recentemente, ele começou a ganhar novamente os holofotes com a republicação de alguns materiais. Ele ganhou o Grande Prêmio de Excelência da Associação dos Desenhistas Japoneses. Bom, apresentado aí o mangaka que escreve e desenha esta publicação, vamos falar um pouquinho de Ikkyu, que basicamente, galera, é o mais famoso monge budista lá da história do Japão, filho ilegítimo do imperador Go-Komatsu. Ele viveu ali no século XV, onde basicamente acabou sendo, entre aspas, abandonado pela mãe, colocado num monastério, onde ele já começa a mostrar toda a sua astúcia, a sua inteligência. Sabe aquela criança que é rápida na resposta, sempre tem um argumento, tem uma saída?
Justamente esta é a representação do Ikkyu, ainda que exista uma certa romantização também, e essa figura icônica do Ikkyu, né, durante a sua infância, acabou tornando ele um herói popular no Japão no século XX, inclusive servindo como uma espécie de representação da contracultura, visto que ele era libertino, ele tirava sarro, ironizava a nobreza japonesa daquela época, apontando as contradições da sociedade japonesa ali no século XV. Então nós vamos ter aqui, galera, uma biografia da vida do Ikkyu, começando ali na sua infância, com um caráter histórico documental. Porém, também há uma certa romantização, aquelas lendas, aquelas histórias que se criam em torno de uma figura que acabou se tornando até mesmo lendária. O lance é que, assim como vários personagens icônicos da cultura japonesa, principalmente aquelas de séculos e séculos atrás, elas possuem lacunas, né, em relação a momentos da sua vida ou dúvidas sobre alguns acontecimentos. É o caso, por exemplo, do Musashi, né? Tem algumas controvérsias em relação ao que aconteceu com ele em algumas passagens da vida. A mesma coisa acaba acontecendo com o Ikkyu, e aí, né, obviamente, o Sakaguchi acaba preenchendo ali, né, esses momentos aí de uma forma realmente bem interessante dentro da história. E é interessante que nesse mangá há uma distinção muito clara entre a passagem de infância para a adolescência do Ikkyu, né? Eu já vou comentar mais sobre isso. Eu acabei esquecendo também de falar que tem algumas páginas coloridas aqui no início da publicação, tá? Que vai abrir com Ikkyu já mais velho. Ele embriagado saindo de um bar aqui, ó. E obviamente as pessoas todas surpresas, porque não é a postura que se espera de um monge budista. Mas ele era um cara muito excêntrico, diferente, né, dos monges budistas tradicionais. E aí já no primeiro capítulo, aquele seria uma espécie de prólogo, daí volta para o passado, vai ter garoto astuto mostrando, né, primeiramente o contexto político e social do Japão da época, onde existia uma divisão entre o norte e o sul do Japão, e várias guerras se transcorreram durante esse período, até que chegaram à conclusão que seria melhor unir forças, né? Então, a paz ela acabou sendo selada com um revezamento ali entre os líderes do norte e do sul. Então, é dentro desse contexto que o Ikkyu nasce, filho ilegítimo do imperador. Só que ele precisa guardar esse segredo, ele não pode expor isso. Ele, como eu disse, foi abandonado, e aí, entre aspas, pela mãe, porque ele acaba indo para um monastério. E esses primeiros capítulos vão trazer um ar muito mais cômico para dentro da história, ainda que, obviamente, dentro de um ambiente mais dramático, de uma criança que precisa ser independente, está sofrendo ali, né, com os seus veteranos monges budistas. Ele precisa se submeter diante de diversas situações. Ó, o capítulo 2, os templos das 5 montanhas. E aqui vocês estão vendo a arte lindíssima do Sakaguchi, que tem uma narrativa realmente muito legal. Consegue dar expressividade para os personagens, colocar os momentos de tensão. E ao mesmo tempo, a gente vai aprendendo um pouquinho sobre, né, os monges budistas japoneses, do que eles acreditam, qual é a sua filosofia, as reflexões. Tudo isso realmente é narrado de uma forma até mesmo filosófica, através de passagens que aplicam ensinamentos, em alguns momentos também com um tom mais poético. Você tem o próprio imperador aqui encontrando o Ikkyu, que já começava a chamar a atenção como um garoto realmente muito inteligente, esperto, e ele consegue dar um nó no próprio imperador. Ele realmente era uma criança muito diferenciada. Olha que arte lindíssima. Não é à toa que o Sakaguchi realmente influenciou vários outros mangakás. Depois, galera, nós vamos ter a fase adolescente, onde vários questionamentos começam a tomar conta da vida do Ikkyu, até o momento que ele resolve abandonar
o monastério que ele acabou iniciando, né, nessa jornada, para seguir um outro monge que era basicamente um maltrapilho. Mal tomava banho, o templo dele estava caindo aos pedaços, eles ficavam na mendicância. Então, toda essa fase de infância e também de adolescência a gente vai acompanhar nesta edição. Ikkyu, ele que ficou muito famoso, né, por ser um asceta, um erudito e, como eu disse, também um libertino. Auxiliou também na questão da cerimônia do chá, os arranjos florais, a caligrafia. Esse aqui é o mestre agora dele, né? Um cara que aparentemente estava nem aí para a vida. Então, basicamente, galera, a gente vai ter, né, a infância e a juventude do Ikkyu, só que aí a publicação acaba sem uma continuação, visto o falecimento, né, do Hisashi Sakaguchi com apenas 49 anos. Como eu disse, eu tentei achar informações sobre uma continuação, ou se realmente acabou aqui, acabei não encontrando. Então fica meio que uma obra incompleta, caso não tenha, né, realmente o volume 2. Você sente que você quer acompanhar o que aconteceu com o Ikkyu, como que ele se transformou nesse homem beberrão, acabou ironizando ali as religiões da época, toda a burocracia que existia no Japão. Então ficou realmente algo como eu gostaria demais dentro dessa publicação. Que nota que eu dou para esse primeiro volume aqui, né? Quem sabe o único em relação à biografia do monge budista Ikkyu, eu dou uma nota entre 8,5 e nota 9. Fica a dica para vocês, publicação da editora Veneta. Então é isso daí, galera. Eu espero que esse vídeo tenha sido de alguma utilidade. Não esqueça de se inscrever, dar o seu like e também deixar o seu comentário, beleza? Um abraço para todos vocês e fui!